Quando você vai ao supermercado e escolhe um queijo, uma carne, ovo ou até um leite, talvez não imagine que aquela prateleira começou muito antes, lá no campo, na nutrição dos animais. Cada alimento tem um planejamento que envolve bem-estar animal, inovação e sustentabilidade. E hoje, no painel regional, nós vamos conversar com a Soraya Putrino, que é gerente de inovação da Fairfeed, para entender como a nutrição animal impacta diretamente no que chega à nossa mesa. Soraya, bem-vinda, é um prazer ter você aqui, tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite. Soraya, nós vamos falar sobre alimentação, né, sobre nutrição animal, e é isso mesmo, né, começa lá atrás, quando eu vou lá comprar uma caixinha de ovo no supermercado, o processo já começou muito antes, né? Isso. A nutrição animal, ela vem para a gente, né, a gente pensa nela para a gente alimentar os animais, atender os requerimentos nutricionais deles, mas para que a gente possa produzir alimentos para os humanos, em que a gente tenha todo o atendimento de perfil nutricional que a gente espera de um produto de origem animal, de uma proteína animal. E daí, então, tudo isso é planejado antes ali, o enriquecimento dessa matéria-prima que vai para o animal, tudo é estudado, não é nada por acaso, né? Não, tem muita pesquisa e desenvolvimento por trás disso. Muito trabalho feito para que se possa entender aquilo que o animal precisa do ponto de vista de saúde e de produtividade, bem-estar animal, e para que isso chegue de uma forma de um alimento nutritivo para nós que vamos lá na gôndola do supermercado comprar o alimento. Para a gente trazer um exemplo prático, né? O leite que a gente usa, por exemplo, a gente não, né? O produtor usa para fazer o queijo. Ele tem características diferentes do leite que a gente usa em casa? Pode ter características diferentes? Depende do que essa característica e como que a nutrição interfere. Tá, quando a gente vê um leite que vai ser utilizado como leite fluido, né, para bebida, ele não necessariamente, ou se ele tiver uma quantidade de gordura maior, uma quantidade de proteína melhor, ele passa a ser melhor para fazer a produção de um queijo, de um iogurte, do que aquele leite para a gente beber. Então, se eu quero uma produtividade melhor na indústria, né, um queijo com uma qualidade diferenciada, eu vou trabalhar em cima da composição desse leite para que ele tenha um perfil de gordura e proteína diferente. E isso vem da nutrição dos animais. O que o animal está recebendo lá no coxo, o que ele está comendo, para que ele possa produzir esse leite com um perfil diferente. Então, no caso, existem assim, até a gente tem a produção, a gente sabe que tem um gado especial para produção de leite, vamos dizer, um leite gordo, né? Que seria um leite com uma gordura melhor para fazer o leite. E daí tem aquele gado que produz um leite para um outro tipo de derivado que vai para o consumidor. Tem essa diferença, né? Lá no produtor pecuário, né? Pode existir essa diferença, né? O que acontece é que quando a gente tem produtores que estão destinando o leite para a produção de um queijo específico, vamos falar de uma produção especial, uma marca específica, etc., ele pode trabalhar com uma dieta dos animais que seja mais apropriada e mais direcionada para que ele tenha uma produtividade melhor e consiga um queijo de melhor qualidade, com características diferentes. Então, via de regra falando, a nutrição ela tem um papel importante nisso, porque o que o animal come, ele acaba transferindo para o tipo de produto que ele está produzindo. Né? Seja o leite, seja a carne, né? Ovos e etc. Quando a gente fala em nutrição, daí essa nutrição, a gente pode chamar de uma nutrição enriquecida. Quando a gente fala em nutrição, essa nutrição especial que vai lá para o animal que está na produção. Essa nutrição, a gente fala de ração? Isso. A ração é um produto final, mas na verdade o que vem lá dentro, né,
é uma mistura de vários componentes, vários ingredientes que vão ofertar para o animal, assim como acontece para o humano, né? Proteína, carboidrato, vitamina, minerais. E aí a gente entra numa gama de aditivos que quando a gente começa a falar dessas produções mais específicas, né, enriquecido, ou uma produção que seja mais específica para um determinado tipo de produto, aí eu quero um produto diferenciado, com uma característica específica que atende um consumidor que tem, né, que é um sabor diferente ou que é um produto com um perfil nutricional mais específico, a gente entra também numa parte de aditivos, de oferta de aditivos, e que aí muita inovação e pesquisa e desenvolvimento está envolvido nisso, né, para que a gente possa ofertar e para que a gente possa ter esse produto, resultar esse produto que tem essas características específicas, especiais. A gente tem, eu praticamente, assim, né, particularmente, vou dizer de mim, assim, quando vou no supermercado, eu percebo que tem alguns ovos que são diferentes, né, tem ovo enriquecido com alguma coisa, ovo enriquecido, são vários tipos, é o mesmo ovo, mas com tipos diferentes de enriquecimento ali. Esse enriquecimento vem de lá da produção, da nutrição, tem todo esse cuidado que você está dizendo que começa lá na inovação, lá no laboratório. Agora, essa característica de enriquecido com verisol, enriquecido com vitaminas, isso vem da alimentação. Mas isso passa para o alimento? Passa. Eu posso dizer assim que, então, se eu consumo necessariamente ali no ovo com mais vitaminas, eu realmente estou consumindo, não é só uma jogada de marketing? Não, não. Em geral, quando a gente vê os ovos enriquecidos, né, vitamina E, ômega 3, é uma alimentação específica que o animal está recebendo lá, e isso passa para o ovo, e esse ovo realmente ele tem uma quantidade diferenciada, até porque a gente, né, para a gente ter certeza que isso é um produto real, a gente tem ali as certificadoras, as empresas que certificam esses produtos, dizendo que aquilo realmente está constatado e está validado que tem uma diferença. Então, os produtos que vêm, né, certificados e que tem todo esse processo em que a gente está olhando de enriquecimento ou de uma característica específica, leite A2A2, por exemplo, né, que a gente vê a venda diferenciada. Sim. Então, aqueles que têm uma certificação são os produtos idôneos que a gente pode ter certeza que a gente está consumindo o produto realmente com aquela característica especial. E isso vem, então, caracterizado ali na embalagem mesmo, Isso. né? E para chegar com essa especificação na embalagem no supermercado, passou também por uma fiscalização, né? Não adianta só colocar ali, ele tem que ter a certificação. Isso mesmo. E como que funciona essa certificação? Não é a empresa que produz a nutrição animal. É uma outra empresa, tipo, que a gente tem ISO, que verifica a qualidade do serviço, que verifica a tecnologia. Isso também tem para alimentação? Também. São certificadoras que vão constatar quando a gente está falando de algum produto que seja específico, né? E aí entra muito no tema de inovação. Então, você está lançando um produto novo no mercado, que tem uma característica específica, e que esse produto vai chegar lá no final para o consumidor com uma característica especial. Nós temos as empresas certificadoras que vão validar isso e vão, né, a gente vê na embalagem do produto em geral, ali a certificadora que está sendo a responsável por isso, por validar esse produto. A gente falou do ovo, né? Do ovo enriquecido, ovo com ômega 3, que a gente nem imaginava isso e que, de repente, pode ajudar até na suplementação alimentar das pessoas que necessitam desse cuidado à parte, né? Mas a gente também pode encontrar na carne, por exemplo, a nutrição faz a diferença, você falou do ovo, que faz do ovo, do leite, mas na carne, aquela carne que chega para o consumidor no supermercado, no açougue, uma carne mais macia, uma carne com mais teor de gordura, né, que o pessoal gosta muito para fazer churrasco, esse tipo de carne, ele também passa e é uma nutrição diferente, por exemplo, do que vai para o leite? Sim, cada animal, cada espécie animal tem uma nutrição diferente que é apropriada para a sua espécie, para a sua categoria. Então, animais jovens, animais mais velhos, animais que estão em fase final de crescimento, né? A vaca de leite, seja o bovino de corte na fase de terminação. Então, cada animal tem uma nutrição específica.
E quando a gente está alimentando o animal, sim, a gente direciona para o que a gente busca de produto final, né, o que a gente está pretendendo ali com esse produto final que chega lá no supermercado, e sempre lembrando de considerar o atendimento do bem-estar animal, né, que é ele ter uma nutrição adequada para o crescimento, para a fase de vida dele, e que a gente consiga ao mesmo tempo ter uma produtividade legal. E muito disso entra, né, temas em que a gente vê e atendendo, falando de consumidor, né, do que o consumidor tem achado no supermercado, tem procurado, a gente vê cada vez mais uma gama de produtos em que a gente vê, inclusive, selos certificados de empresas, produção orgânica, sustentável, né, com produção de galinhas soltas, por exemplo. Então, a gente está vendo que são demandas relacionadas a como esse animal vem sendo produzido e como esse animal está sendo cuidado, desde a fase inicial de vida até chegar lá na frente. Então, por tudo isso passam, né, diversos tópicos relacionados entre eles à nutrição, que são importantes, inclusive com o tipo de alimentação que esse animal recebe, qual é o produto que vai suprir a dieta dele. Eu estou olhando para isso pensando nas demandas de consumidor que querem um produto mais nutritivo lá na gôndola, mas eu também estou pensando no, né, todo o processo como sendo mais sustentável, em eu conseguir uma produção que tenha uma melhor resposta, um menor impacto ambiental de forma geral. Então, muito relacionado com o que a gente vê e a gente busca do consumidor lá no mercado. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Soraya, como que é o papel hoje da Fairfeed, que é a empresa que você representa, no mercado de nutrição animal? A Fairfeed é uma empresa que ela oferta uma parte da nutrição dos animais que está muito relacionada à venda de premix, que são vitaminas e minerais e alguns aditivos que entram em toda a composição da dieta, né? Boa parte da dieta dos animais é composta por grãos e a Fairfeed contribui com uma parte dessa dieta. Mas a gente também trabalha com uma parte de aditivos, não, além da parte nutricional, do que o animal precisa, de quais são os requerimentos para que ele tenha um bom crescimento, bom desenvolvimento, uma boa produção e produtividade. Né? A gente trabalha também com uma parte um pouco mais específica relacionada a direcionamento de produções. Então, a gente ter uma produção com um alimento enriquecido, um alimento mais destinado para uma produção específica, em que eu quero um acabamento de gordura melhor para que esse animal possa ter uma carne mais macia, para que eu possa ter um alimento de características de qualidade superior. Então, eu trabalho com uma série de ingredientes, né, de aditivos que ajudam a promover. Você chegou a mencionar, quando a gente conversando fora aqui dos bastidores, aqui a gente estava conversando, você disse que no passado usava-se muitos produtos, né, para alimentação do animal e que às vezes isso, com depois o constatar das pesquisas, não eram tão bons assim para o animal, né? E hoje a gente fala muito do bem-estar e da qualidade de vida do animal também, e é aí que entra a inovação na nutrição, né? Isso. A inovação, na verdade, ela entra em vários aspectos, né? Quando a gente está falando de produção animal, na área de inovação, a gente olha para vários focos, né? Várias posições aí dentro disso. Então, a primeira delas entra uma parte econômica, quais são os desafios econômicos que a gente tem com restrição de alimentos ou novos alimentos, novos produtos que possam ser utilizados. Então, um aspecto importante. Toda a parte geopolítica, né, os desafios geopolíticos que a gente tem, a própria globalização, porque a globalização ela traz, por exemplo, doenças em que a gente não tinha aqui no país e isso passa a aparecer. A gente ouviu recentemente um caso que aconteceu. Então, são pontos em que a gente vai olhando que são mais globais. E aí entram demandas também do que está acontecendo com o consumidor, que não só a parte nutricional, mas da sustentabilidade. E aí, dentro deste ponto, a gente tem essa questão que
há muito tempo se usou ionóforos, que são produtos derivados de antibióticos, para que a gente possa promover a prevenção a doenças. Né? E aí a gente está num caminho inverso agora, como mundo todo, né? Não, isso não é no Brasil, isso acontece no mundo todo, em que a gente tenta substituir o uso desses produtos por outros produtos que sejam menos impactantes, que tenham uma parte de efeitos, né, de impacto no meio ambiente menor, sejam mais sustentáveis, para que a gente guarde o espaço para usar esses produtos quando efetivamente o animal está doente e a gente tem uma resposta melhor do organismo. Então, isso acontece tanto na produção animal, a gente vê, né, para humanos, a gente ouve o tempo todo isso sendo falado. Então, a gente está num caminho também e que entra muito desse ponto de inovação, e que a empresa tem trabalhado, o que a gente pode fazer na substituição desses produtos e a gente trazer opções e alternativas ao uso desses ionóforos para que a gente tenha, com produtos mais sustentáveis, produtos que tenham impacto menor, mais adequados ao momento, né? Quando a gente fala de produção mais saudável, né, você mencionou no primeiro bloco as galinhas soltas, né, não ali presas na granja, né, dependendo do tipo para que ela é destinada. Isso passa também pela parte sustentável, isso também é olhado pela nutrição animal e até uma curiosidade que eu vou colocar aí dentro, né, uma curiosidade minha. A gente sempre ouviu falar que nas aves que são criadas para corte, elas utilizam muito hormônio. Isso ainda hoje é normal, é comum acontecer? Não. Então, vou responder por partes. Então, primeiro que sim, a nutrição ela tem ela tem que estar adequada a qualquer tipo de criação, porque quando você tem animais em ambientes diferentes, né, seja ele galinhas que estejam soltas, seja mais presas, você precisa ter nutrições que sejam adequadas para aqueles requerimentos do animal, para que ele tenha um bem-estar, para que ele tenha uma boa resposta e para que ele cresça de forma adequada. Então, a nutrição ela sempre está vinculada com o ambiente e com a necessidade do animal. O segundo ponto relacionado a hormônios, não se usa hormônios na dieta de frangos, né? São utilizados uma série de produtos, vitaminas, minerais para que o animal tenha um crescimento adequado, mas não se usa hormônios já isso há muito tempo, né? Isso não é praticado. Se ouve muito falar, mas sim, isso até não hoje, né? É um mito, então. É um mito. E é até bacana a gente estar trazendo isso aqui, porque muito se ouve, né, de falar assim, eu não consumo mais a carne de frango, porque carne de frango, ou principalmente, né, essas que são no confinamento, porque elas são com muito hormônio. Então, isso hoje em dia não acontece mais. O que aconteceu para o frango é um exemplo muito claro de inovação, né, e de ciência, tecnologia que foi criado, que o animal ele teve um melhoramento genético, e daí não é só a nutrição, é melhoramento genético aliado à nutrição adequada para esses animais, para que eles tenham um crescimento mais acelerado do que se tinha há muitos anos atrás. Então, o ciclo de produção ele fica menor e atendendo aquilo que é uma demanda, porque a gente tem uma população muito maior no mundo que precisa comer, precisa ser suprido. Então, foi um trabalho conjunto de ciência, né, tanto do ponto de vista genético como nutrição, para atender essa genética e o animal ter um crescimento rápido. E aí a gente tem um ciclo de produção menor, mas isso não é usando hormônio, ofertando nada por fora, é sempre com a alimentação muito adequada, muito correta. É bem bacana esse papo aqui para a gente desmitificar muita coisa, né? E também aprender bastante aqui com você, ô Soraya. O consumidor hoje, ele quer informação, né? E tanto isso que agora é maior essa questão da sustentabilidade, né? Tudo isso tem pegado bastante na hora da escolha do consumidor e também da consciência do produtor na hora de estar ali fazendo o manejo seja do gado, seja das aves, né? Que consciência que o consumidor pode ter ao escolher os produtos no supermercado, sabendo da origem? Tem jeito de saber? Você já explicou, né, que existem selos que fazem essa garantia
para o consumidor final, mas o que precisa buscar o consumidor que está ali no supermercado e tem um interesse maior por isso? Tá, bom, a gente tem várias fontes de informação, mas uma delas é exatamente essa, a gente saber a origem, né, de onde está vindo esse animal, não necessariamente com o uso de certificadoras, mas a gente entender qual é a origem desse produto que está ali na gôndola do supermercado. E a gente entender um pouco, alguns deles consideram, colocam, né, como é que eles estão utilizando esse tipo de alimentação, o que está sendo feito. Quando a gente fala dessa produção mais sustentável, de consciência, é com o uso de alimentos em que a gente tenha, né, um cuidado maior, de menor impacto ambiental. Melhorar a produtividade, isso tem a ver com o uso de recursos. Então, quando eu melhoro, quando eu tenho uma nutrição melhor para que o animal cresça melhor, ele cresça bem, eu estou utilizando menos recursos do meio ambiente, eu estou impactando isso menos, deixando menos resíduos. Então, todas essas informações, algumas fazendas, né, elas ofertam, e aí a gente tem algumas redes, algumas cadeias de marcas que podem falar um pouco mais. Mas informação, nas próprias empresas, né, relacionadas à nutrição animal, a gente tem muito dessas informações sendo ofertada para o consumidor. Né, como é que funciona, como é que ele consegue chegar lá no final. Né, eu vou falar da empresa da Fairfeed. Na Fairfeed a gente tem algumas informações que são divulgadas para que o consumidor entenda, desde o início, como é que esse animal está sendo tratado, né, o que ele está recebendo, como que a gente cuida lá da alimentação dele desde o início, que isso foi como você disse, né? Vem desde lá de trás. Quando a gente chega lá na gôndola do supermercado, a gente não imagina tudo que tem por trás, toda a parte de ciência, de inovação, de, né, pesquisa que tem por trás de tudo aquilo, para que aquele alimento chegue de uma forma segura, de uma forma saudável na mesa do consumidor. Então, eu convido a todos, né, buscar nos sites das empresas, né, da Fairfeed, a gente tem bastante informação sobre isso. E qual que é a tendência hoje para a produção da nutrição, para a produção animal, para também a nutrição? E qual é a tendência de mercado, né? Porque a gente sempre acompanhou ao longo da vida os animais que são para o consumo, eles são tratados em confinamento, né? E hoje a gente já vê uma característica diferente disso. Alguns produtores, algumas fazendas têm lá as vacas que são tratadas de uma forma diferente, que traz um leite diferenciado. Os animais que são criados soltos, como as galinhas, né? Que também tem gente que prefere hoje consumir o animal que é criado solto, não aquele em confinamento. Tem alguma tendência no mercado hoje? Você que está bem inserida nesse mercado, pode trazer para a gente? A gente tem sim, né? A gente tem vários desafios, vou dizer. Né? São tendências e desafios, porque uma delas é a gente ofertar alimento para a população, uma quantidade grande de alimento. O segundo é a gente olhar para essas tendências e o que eu posso dizer delas é que a gente tem hoje consumidores mais conscientes, buscando produtos, né, mais nutritivos. A gente tem consumidores que estão mais conscientes, buscando entender um pouco da produção, como é que está essa produção, se ela está de acordo com o bem-estar, se ela está pensando no meio ambiente, se a gente está tendo menos impacto para produzir, então melhorando a produtividade. E aí a gente tem muitos desafios que são de ambiente, que é com essas mudanças climáticas que a gente está tendo. Tudo isso tem um impacto muito grande, seja no alimento, seja no animal, e que a gente vai ter, né, a gente vai ter que trabalhar, não, a gente já está trabalhando com muitas inovações voltadas para isso, para que a gente atenda essas novas demandas, esses novos desafios aí do mercado. Para o futuro, quais as inovações em nutrição animal que devem transformar ainda mais o mercado e aquilo que a gente consome na prateleira? Eu acho que essa continuidade de temas relacionados a ter um alimento que seja nutricionalmente melhor, né, que a gente tenha cada vez mais um foco no que é nutritivo, no que tem qualidade, de qualidade assegurada, e que tenha um respeito, né, à produção aí, que seja uma produção
de novo, mais sustentável, né, que a gente impacta menos todo o ambiente ao redor e que a gente consegue produzir melhor, com maior produtividade, é uma tendência muito forte, é de impacto muito grande que a gente vê acontecendo aí, com produtos, né, de menor agressividade, que sejam mais menos impactantes aí para o meio ambiente de maneira geral, é o que a gente vê que deve acontecer. Soraya, eu agradeço muito a sua participação aqui, a sua disponibilidade de compartilhar um pouquinho do que você sabe aqui com a nossa audiência. E eu deixo agora a câmera à sua disposição para você fazer a sua despedida para o pessoal lá de casa. Tá bom, eu que agradeço, Noêmia. Foi um prazer estar aqui. E aí convido a todos para continuar consumindo proteína de qualidade, proteína animal de qualidade. E isso é super importante para a nutrição de todo mundo. E da próxima vez que você olhar para as prateleiras do supermercado, lembre-se que cada produto tem uma história que começa no campo, na nutrição dos animais. E é esse cuidado que garante o bem-estar e a sustentabilidade. E foi isso que a Soraya trouxe para a gente. Eu agradeço a sua participação aqui no Painel Regional. Até a próxima!